Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como definir uma variável quantitativa no SPSS. Sabendo fazer isto, já podemos lançar os valores numéricos de uma variável quantitativa que tenha sido recolhida no âmbito de um projeto de investigação, de como lançar esses valores numa base de dados do SPSS. É o que vamos abordar neste tutorial. E para que é que isso é útil? Imaginemos a seguinte situação. Uma enfermeira queria verificar de que forma é que os cuidados ao recém-nascido estavam relacionados com a ansiedade pré-natal das grávidas da sua região. Já tinha feito todos os passos anteriores, nomeadamente passado um questionário a uma amostra de grávidas, e já tinha as várias respostas em suporte de papel a esses questionários. Mas agora, como passar essas respostas ao computador, para mais tarde poder analisar os dados recolhidos? E mais concretamente, as respostas de caráter quantitativo. Aquelas perguntas a que as grávidas responderam com um valor numérico, com uma quantidade. É isso que nós vamos ver neste vídeo, dando um exemplo, o projeto de investigação modelo, que é o da ansiedade pré-natal e os cuidados ao recém-nascido. E estes são os objetivos e competências de aprendizagem do módulo. O objetivo é compreender o significado de cada coluna de uma das vistas de trabalho do SPSS, que é a vista das variáveis, e como competências temos, a primeira delas é conseguir definir uma variável quantitativa nessa mesma vista de trabalho, para depois, mais tarde, poder introduzir os valores numéricos dessas variáveis quantitativas na vista de dados do SPSS. Convém referir que este módulo deve ser visto no seguimento do módulo anterior, cujo título era Como definir uma variável qualitativa numa base de dados do SPSS, porque grande parte das informações que se vão transmitir são comuns a esse módulo também. Aqui vai-se tratar apenas do que é específico das variáveis quantitativas. Daí que vamos começar por abrir a base de dados que já tínhamos iniciado no módulo da definição de uma variável qualitativa, que é esta que aqui está, que tinha estas 6 variáveis e que já se tinham lançado os respectivos valores qualitativos dessas 6 variáveis para 3 das inquiridas. Este foi o questionário que foi aplicado antes do ensino, no projeto de investigação modelo, neste caso o questionário número 1, e para exemplificar agora a definição de uma variável quantitativa, vamos simular a definição da variável número de filhos, que aparece aqui na 6ª pergunta desse questionário. Para isso, e começando pela vista das variáveis, vamos atribuir um nome a essa variável de número de filhos, pode ser num_filhos, porque, como sabemos, no nome não são permitidos espaços e costuma ser algo breve, abreviado. Depois no label sim podemos descrever, podemos fazê-lo desde já, número de filhos da inquirida. Este sim é o texto completo que irá figurar nos títulos das tabelas e gráficos que venhamos a gerar mais tarde, com a análise desta variável. Por isso aqui devemos ser o mais específicos possível e autoexplicativos, que este título seja autossuficiente para que se perceba o que vai aparecer na tabela ou no gráfico. Voltando atrás, o tipo desta variável é numérico. Estes vários tipos já foram descritos também no módulo anterior. Portanto, é numérico, só temos que prever quantas casas decimais e qual o comprimento, o número de dígitos que poderemos vir a aceitar como resposta a esta pergunta. Decimais não são necessárias nenhuma, porque o número de filhos é uma variável inteira, vai de inteiro em inteiro. Não se pode ter 1,5 filhos, por exemplo. Já o comprimento, creio que ter 10 filhos, apesar de ser raro, poderá ser possível, por isso vamos especificar 2 dígitos de comprimento para poder ir até essa casa das dezenas. Se bem que, na maior parte dos casos, provavelmente será necessário apenas um dígito. Valores. Aqui não há nenhum valor que à partida se vai estipular, ou seja, cada uma das inquiridas vai responder abertamente, 1, 2, 3, 0, o que for. Por isso não vamos especificar um conjunto de categorias como fizemos nas variáveis qualitativas. Em termos de não respostas, o atributo missing, podemos pensar nas razões que poderão levar uma inquirida a não responder a esta pergunta. Porque não se aplique, não faz sentido, a todas as mulheres, neste caso, se aplica a pergunta de se tem ou não tem filhos. Não saber também não faz sentido, a pessoa sabe ou não sabe se tem, pode não responder porque não quer responder a isso. Daí que não é necessário estar a contemplar um valor para as não respostas. Se aquela resposta surgir em branco é porque a pessoa não quis responder. O atributo das colunas já sabemos que é estético, é apenas a quantidade de espaço que iremos reservar na vista de dados para lançar as respostas, acertamos isso no fim. O alinhamento também é estético, eu quero que os valores das respostas apareçam alinhados ao centro, na vista dos dados, e em termos de medida, convém fazer a ponte com este diagrama que já foi abordado no módulo
da fase metodológica, que foi a definição de variáveis, e imaginando dois valores possíveis para essa pergunta, por exemplo, uma pessoa pode ter 0 filhos e a outra 2 filhos. Pode-se dizer que um é maior que o outro? Sim, o 2 é maior que o 0. Pode-se medir a diferença que os separa? Sim, 2 menos 0 é igual a 2. Por isso, já nem é necessário fazer esta pergunta. Já sabemos que essa variável está a ser medida na escala quantitativa, que, no caso do SPSS, se traduz em scale, escalar. Por isso, já está bem definida a medida para esta variável, o número de filhos. Vamos exemplificar mais um caso. Neste caso pode ser a pergunta seguinte, a sétima, tempo de gestação, que é medido em semanas. Portanto, um bom nome poderá ser semanas geste. Aqui, eventualmente, a pessoa poderá dizer que está grávida de 24,5 semanas, ou seja, poderemos contemplar uma casa decimal, mas não mais do que isso. E, como a gravidez vai até normalmente às 40 semanas, portanto, basta 2 dígitos para a parte inteira, o que significa que no atributo comprimento, que é a soma da parte inteira com a parte decimal, nós precisaremos de contemplar 3 dígitos de comprimento. Portanto, 3 em que um deles é decimal, significa que sobram 2 para a parte inteira. E aqui podemos usar mesmo número de semanas de gestação da grávida. Já está a tal descrição o mais completa possível. Valores. Aqui também não há um conjunto limitado de valores para que a pessoa escolha da lista, o que normalmente é o que se passa nas variáveis quantitativas, portanto será um campo aberto, daí que não vamos contemplar nenhum, e nos missings, mais uma vez, estando a inquirida grávida, a todas elas se aplica esta pergunta, poderão não saber dar a resposta ou não querer dar a resposta. Daí que poderemos ter 2 tipos de não respostas diferentes, uma porque não sabe, outra porque não quer dar a resposta. Daí que vamos contemplar 2 valores numéricos para isso. Tendo em conta que temos 3 dígitos de comprimento, ou seja, 2 para a parte inteira, o nosso leque de respostas vai desde os 0 aos 99. E nenhuma grávida pode ter 99 semanas de gestação, porque, como referi há pouco, normalmente vai até às 40 semanas, um pouco mais se for após o termo, mas nunca chegará às 99 semanas. Daí que nós podemos estipular para os missings 2 valores, o 98 caso ela não queira responder e o 99 caso ela não saiba responder. Só que o simples facto de eu definir isto na coluna dos missings faz com que, se lançar esses valores na vista dos dados, se eu aqui à direita lançar esses valores, o SPSS vai considerá-los não respostas. Não vai considerar uma resposta válida, como por exemplo 20 semanas ou 31 semanas. Só que não me dá nenhum apoio para eu escolher da lista e saber o que é que significa o 98 e o 99. Tenho que recordar isso na minha memória. Para conseguir esse efeito, é conveniente recuar ao campo values e dizer que ao código 98 atribuímos o valor de não sabe, add, e ao código 99 atribuímos o valor de não responde. Neste caso está a ser abreviado, mas já é muito mais mnemónico do que os códigos numéricos. E agora sim, na DataView, já podemos vir aqui à lista e escolher cada um destes códigos sem nos preocuparmos se ele significa 98 ou 99. Portanto, isso é o que, entretanto, é lançado quando eu desligo o botão dos Value Labels, mas fica transparente para quem introduz os dados. Continuando, o alinhamento vou colocar também ao centro, é uma variável de escala, já tínhamos visto isso, e o papel é de introdução de dados, input. Para terminar este módulo, vamos só ilustrar o lançamento de mais uma, poderá ser o peso antes da gravidez. Como vai haver a seguir um peso atual, convém dar um nome que as distinga. Por exemplo, peso antes e o próximo será o peso atual. O peso poderá ultrapassar os 100 kg, por isso precisamos de 3 dígitos para a parte inteira e, mais uma vez, poderemos necessitar de uma casa decimal. Não creio que seja necessário mais do que uma, ou seja, podemos dizer que temos x kg e meio, mas se calhar e 25 já é um preciosismo, já ninguém o fará. Daí que 1 para a parte decimal, e eu volto a referir o que já disse no módulo anterior, que é conveniente primeiro definir o campo das decimais e só depois alterar o campo de comprimento, porque nós nunca podemos definir um número igual ou menor ao comprimento do que aquele que está nas decimais. E estava eu a dizer que precisaríamos de 3 dígitos para a parte inteira, porque alguém pode ter mais que 100 kg, daí que precisamos de 4 dígitos de comprimento, em que 3 serão a parte inteira e 1 serão a parte decimal. E o label poderá ser mesmo o peso antes da gravidez, em quilogramas. E, mais uma vez, nos valores, aqui a pessoa aplica-se a ela a pergunta, sim, pode não querer responder ou pode não saber a resposta. Daí que até podemos copiar estes valores de cima para baixo, só que atenção que 98 agora é um valor que poderá ser válido. Alguém pode ter 98 kg. Daí que eu tenho que alterar estes valores e, tendo em conta que estamos a utilizar 4 dígitos de comprimento e uma decimal,
ou seja, 3 dígitos para a parte inteira, aqui os últimos valores da lista serão o 998 e o 999 e que são pesos que nenhum humano poderá ter. Portanto, nunca serão utilizados para respostas válidas. Portanto, vou alterar e aqui também vou acrescentar mais um 9 e vou alterar. Mas reparem que o significado é o mesmo, ou seja, o 998 terminado em 8 é o não sabe e o terminado em 9 é o não responde. E o mesmo terei que fazer aqui na coluna dos missings, terei que dizer ao SPSS que estes dois valores, tanto o 998 como o 999, devem ser tratados como missing values, como não respostas. Continuando, eu vou alinhá-la ao centro, é uma pergunta escalar e de introdução de dados. Agora sim, já poderia mudar para a data view e lançar as respostas a estas 3 novas variáveis quantitativas para os 3 primeiros questionários. Não sem antes me certificar que está ligado o botão dos Value Labels, ou menu View Value Labels, para poder aceder às listas, caso existam essas listas. Então, seguindo as respostas, por exemplo, o questionário número 1 tem um filho, 37 semanas e 95 kg. Então eu lançaria um filho, 37 semanas e 95 kg. Para a inquirida número 2, tínhamos também um filho, 33 semanas e 74 kg. Um filho, 33 e 74. E finalmente, para o terceiro questionário, tínhamos 0 filhos, 19 semanas e 55 kg. 0 filhos, 19 e 55. Em nenhum deles foi necessário recorrer às não respostas, mas elas estariam aqui disponíveis caso fossem necessárias. E com isto ilustramos a definição de uma variável quantitativa, neste caso de 3, e também o lançamento dos respectivos valores numéricos. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na primeira etapa da fase empírica, colher os dados, com particular incidência para o suporte onde se irão armazenar esses dados, mais concretamente uma base de dados do SPSS. E neste vídeo fez-se uma demonstração de como definir uma variável quantitativa no SPSS. E em futuros vídeos iremos continuar a ver como se inserem e editam as variáveis nesse suporte, nessa base de dados.